Olá, meus alunos e alunas do nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre operações de radicais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre multiplicação de radicais com o mesmo índice, tá certo? Então, pega o seu material e acompanhe a aula aqui comigo. Na multiplicação de radicais de mesmo índice, a gente vai utilizar uma propriedade que a gente já estudou em conteúdos anteriores, tá certo? Que diz o seguinte: a raiz enésima de um produto é igual ao produto dessas raízes. Tranquilo? E também, pela propriedade simétrica da igualdade, nós temos que o produto dessas raízes é igual à raiz desses produtos. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você tiver aí uma raiz de um produto de 2 ou mais números, você pode tanto resolver logo aqui, ou, se for melhor para você, você pode também separar essas raízes. Lembrando que os índices são iguais, tudo bem? E da mesma forma, se você tem um produto de raízes, você pode escrever esse produto em um só radical, tá? Multiplicando aqui os radicandos. 2 ou mais radicandos que contiver aqui dentro da raiz. Tudo bem? Olha o exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Os índices são iguais, então esse produto a gente pode fazer em apenas um radical. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 7, ou seja, raiz quadrada de 14. Da mesma forma, para raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Observa que as duas raízes têm mesmo índice, tá? Que é o 3. Tudo bem? Então, neste caso, eu posso escrever esse produto de raízes em uma raiz, tá? Que vai conter o produto desses radicandos. Ou seja, raiz cúbica de 30. Tranquilo, né? Então, super de boa quando se trata de multiplicação de radicais de mesmo índice. Olha só, na multiplicação de radicais com o mesmo índice, é muito importante que vocês se lembrem, tá certo? Da propriedade distributiva, tudo bem? Que a gente vai utilizar bastante aqui quando se trata de multiplicação, tá certo? Olha só esse exemplo. Raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Tudo bem? Olha só, você viu lá que a gente multiplica os radicais, né, de mesmo índice de uma forma bem simples, tá certo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com cuidado, tá bom? Em obedecer aí os passos dessa questão. Veja o seguinte: aplicando aqui a propriedade distributiva, ou seja, esse valor que está fora, você terá que multiplicar por cada valor que está dentro do parêntese. Tudo bem? E, lógico, observando aí os sinais. Olha só. Primeiro você vai ter que multiplicar raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2. Tá certo? Menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, tá? Então, muito cuidado aqui nas resoluções, porque aí vai envolver outros conteúdos a mais. Olha só, agora temos multiplicação. Veja bem, eu vou multiplicar as raízes, tá? E os números que estão junto com ela. Então, aqui não está aparecendo o meu número, né? É o número 1. Então, eu vou pegar esse número e multiplicar com o 3. Tá bom? O número que está aqui eu multiplico com o 3. E as raízes vão se multiplicar. Então, nós temos 1 vezes 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Lembra da nossa propriedadezinha? Que nós, como temos aqui o mesmo índice, eu posso escrevê-las em apenas um radical. Tudo bem?
Professora, eu posso fazer a multiplicação direta? Pode, tá certo? Eu vou fazendo aqui passo a passo para você compreender, né, a propriedade lá que a gente está aplicando. Menos, veja bem, aqui ó, como não tem nenhum número acompanhando as raízes, então eu só vou multiplicar os radicando, tá? E permanecer aqui no mesmo radical de mesmo índice. 5 vezes 5, 25. Mas eu vou colocar aqui passo a passo para que você lembre que a gente está aplicando aquela propriedade estudada, tá certo? Então veja bem, 3 raiz de 5 vezes 2, aqui então nós podemos multiplicar esses valores. 5 vezes 2, 10, tá certo? 5 vezes 5, 25, tudo bem? Observa que aqui a gente ficou com a raiz quadrada exata, né? Raiz quadrada de 25, a gente já conhece seu resultado, então a gente pode extrair essa raiz. 3 raiz quadrada de 10 menos, qual a raiz quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25, tá certo? Como o nosso 10 aqui, ele não tem uma raiz exata, a gente encerra a questão com esse valor, tá certo? Vamos ver mais um exemplo de multiplicação de radicais para a gente aplicar a propriedade distributiva. Eu sugiro a você que você assista aqui a aula primeiro, tá? A resolução completa, depois pause o vídeo e tente fazer. Tá? Ficou com dúvida, você volta olhando o passo a passo, tá certo? Olha só, nós temos aqui um produto, tá? Que envolve aqui radicais. E vamos aplicar a propriedade distributiva, onde nós teremos que multiplicar os termos aqui dessa operação. Primeiro termo, nós vamos multiplicar por cada um do segundo parêntese. Tá certo? Olha só, então vamos escrevendo passo a passo, tá? Com muita calma, para que você não se perca. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vamos escrever aqui, ó. Tá bom? Vamos ir devagarzinho para poder compreender esse processo. Raiz quadrada de 3 vezes menos 5 raiz quadrada de 2. Então, preste atenção aqui nos sinais. Sinal positivo, sinal negativo. Mais por menos, menos. Raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Tá certo? Então, veja que o primeiro termo aqui desse primeiro parêntese, eu já multipliquei por todos os termos do segundo parêntese. Agora, a gente vai fazer da mesma forma. Pegar aqui o segundo termo do primeiro parêntese e multiplicar também por cada um dos termos do segundo parêntese, tá certo? E sempre observando aí os sinais, fazendo jogo de sinal, tudo bem? Então, a gente vai ter mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, ó, mais por mais, mais. Botar aqui um parêntese só para separar aqui essa multiplicação. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Fechei. Agora a gente vai pegar esse mesmo termo, 2 raiz de 2, e multiplicar por menos 5 raiz de 2. Mais por menos, menos. Então, 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Perfeito? Aqui a gente aplicou a propriedade distributiva. Estamos distribuindo aqui essa multiplicação. E a partir de agora a gente vai resolver cada uma delas. Tudo bem? Olha só. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Produto de raízes com o mesmo índice, você pode escrever em um só radical, tá? Ou seja, você pode escrever em uma única raiz o resultado da multiplicação dos radicando. 3 vezes 3, 9, tá? Aqui eu já estou indo um pouco mais direto. Vocês já compreenderam que
Se eu tenho aqui o produto de raiz de mesmo índice, eu posso, então, escrever esse produto em um único radical, tá certo? Multiplicando aqui os radicando. Menos raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz de 2. Mais uma vez, observa que o 5 está acompanhando essa raiz, tá certo? Mas aqui o raiz de 3, ele não tem um valor visível, tá? Ou seja, é o número 1. Então, você multiplicando 1 vezes 5, dá 5, tá? E agora você faz a multiplicação das raízes que são de mesmo índice. Já que tem o mesmo índice, então basta eu multiplicar os radicando. 3 vezes 2, 6. Tá compreendendo? Vai comentando aí se você está entendendo. Olha só, agora a gente vai resolver esse outro parêntese. Sinal aqui de mais. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Da mesma forma. Veja que o 2 está acompanhando essa raiz. Mas aqui no 3 não tem um número visível, que você já sabe que é o número 1. Então, você multiplicando 2 vezes 1, são 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Ou seja, você pode escrever esse produto, tá? Em um produto de radicandos. 2 vezes 3, 6. Perfeito? Agora aqui o nosso último parêntese, o sinalzinho de menos. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Olha aqui, eu tenho um número acompanhando as raízes, tá certo? Então, você multiplica esses números que acompanham as raízes, depois multiplica as raízes, tá certo? 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vamos escrever em um único radical, 2 vezes 2, 4. Compreendeu? Então, você vai passo a passo, tá? Entendendo cada processo de qual propriedade a gente está aplicando, tá bom? Para poder aprender realmente. Depois repete, várias vezes você repete essa questão até entender como é feita, tá certo? Então veja o seguinte, que ainda não acabou. Agora, por quê? A gente já estudou a operação de adição de radicais, não foi? Então o que? A gente vai aplicar aqui agora. Mas observe o seguinte, que esses radicais se tornaram o quê? Raízes exatas, neste caso e neste caso, né? E eu tenho aqui radicais semelhantes. Então, vamos primeiro aqui resolver as raízes exatas, tudo bem? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3, 9. Menos 5 raiz quadrada de 6. Olha só, você já pode juntar aqui esses termos, tá? Mas vamos aqui com calma. Vou reescrever isso de novo. Depois a gente resolve. Menos 10. Qual é a raiz quadrada de 4? Ou seja, o 4 aqui, ele tem raiz exata, que é igual a 2. Observe o seguinte. A operação que existe aqui entre o número e a raiz é uma operação de multiplicação, tá? Então, sempre que tiver um número acompanhando a raiz e essa raiz é exata, quando você extrair, eles vão estar multiplicando, tudo bem? Aqui não foi necessário porque não tem um valor visível, né? Acompanhando aqui a raiz quadrada de 9, tudo bem? Então, vamos prosseguir. A gente ainda pode resolver essa multiplicação, tá? E observa que raiz quadrada de 6 não é exata, mas nós podemos aqui realizar essa operação. Por quê?
porque eu tenho aqui termos semelhantes, tá? Nossas raízes aqui são semelhantes. Dessa forma, eu posso realizar essa operação. Permanece como 3. Menos 5 raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 6 vai ser igual a quanto? Observa o seguinte. Lembra lá do estudo que a gente fez sobre a adição, tá, de radicais semelhantes, onde nós vamos manter a raiz, tá certo? E fazer a operação com os valores que estão fora. Menos 5 mais 2, menos 3. Por que menos 3? Por conta do jogo de sinal, né? Menos 5 mais 2. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o maior, e conserva o sinal do maior valor absoluto. No caso aqui é o número 5, tá certo? Conserva o quê? A nossa raiz. Raiz quadrada de 6. Muito bem. Agora você pode fazer também esse produto. 10 vezes 2 é igual a 20. Quais são os outros termos semelhantes que temos aqui? O que a gente pode fazer mais? Observa aqui que a gente tem o número 3, né, o número natural, e o número 20. Então, a gente pode realizar aqui essa operação. Tudo bem? Que vai se tornar aqui uma operação de números inteiros. 3 menos 20 é igual a menos 17. Por quê? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o 20, sinal negativo, então menos 17. Menos 3 raiz de 6. Tudo bem? Observe o seguinte, eu não posso realizar essa operação porque eu não tenho termos semelhantes. Aqui eu tenho raiz de 6, nesse número eu já não tenho, tá certo? Como não dá para a gente calcular exata a nossa raiz de 6, a gente finaliza a questão chegando a esse resultado.